Amados irmãos e irmãs, um novo dia começa pela graça do Senhor. Hoje nos aproximamos da presença de Deus, guiados pelo poderoso Salmo 149, um cântico que revela a força de quem louva, confia e permanece de pé, mesmo em meio às lutas. A palavra no Salmo 149 diz que o Senhor se alegra em cuidar dos seus e concede força àqueles que permanecem fiéis, cercando-os com honra, proteção e vitória, enquanto o exaltam de coração sincero. Quando o dia amanhece carregado de desafios, é o louvor que levanta a alma e fortalece o espírito. Deus vê cada passo, conhece cada intenção e age com poder em favor de quem o busca. Escreva nos comentários o seu nome e o nome de quem precisa de oração e proteção neste dia. Apresente com fé, pois o Senhor ouve cada clamor. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para caminhar conosco todos os dias em oração e esperança. Agora, prepare o coração. Começar o dia com Deus muda tudo. Deus Todo-Poderoso, é na Tua presença que inicio este dia, buscando abrigo no Teu cuidado e descanso na Tua fidelidade. O coração se volta a Ti, porque sei que nenhum olhar é mais justo, nenhuma decisão é mais reta, nenhum caminho é mais seguro do que aquele conduzido por Tuas mãos. Antes que qualquer voz se levante, antes que qualquer acusação tente ferir, é a Tua justiça que me envolve e me sustenta. A palavra no Salmo 149, no seu versículo final, ensina que o juízo determinado por Ti é uma honra concedida aos que Te pertencem. Essa verdade fortalece a alma, mostra que não estou entregue ao acaso, nem à injustiça, nem à força de quem tenta oprimir. Existe um juízo escrito pelo Senhor, firme, correto e cheio de verdade, e ele se cumpre no tempo certo. Pai, entrega-se este dia nas Tuas mãos, com tudo o que ele carrega. Se há situações mal resolvidas, que sejam alinhadas pela Tua verdade. Se há palavras lançadas contra mim, que percam força diante do Teu cuidado. Se há decisões difíceis, que a Tua justiça conduza cada passo, trazendo clareza onde havia confusão e paz onde havia peso. Que nenhuma injustiça tenha a última palavra, porque a Tua voz é soberana. Tu conheces o que está oculto, vês o que ninguém vê e ages com retidão perfeita. Por isso, confio que toda causa apresentada diante de Ti recebe resposta e direção. Nada passa despercebido aos Teus olhos e nada foge do Teu controle. Fortalece-me para permanecer firme, sem endurecer o coração, sem perder a esperança, sem deixar que a dor molde as atitudes. Que a justiça que vem de Ti também produza equilíbrio, serenidade e segurança para seguir adiante, mesmo quando o cenário tenta gerar medo ou cansaço. Que este dia seja marcado pela honra que vem do Senhor, não pela aprovação das pessoas, mas pelo cuidado divino que sustenta, protege e guia. Caminho confiante, sabendo que a Tua justiça não falha, não atrasa e não se perde. Ela se estabelece com poder, trazendo paz ao coração e direção aos passos. Senhor Deus, existem caminhos visíveis e outros escondidos, e que somente os Teus olhos enxergam tudo com verdade. Peço que o Teu cuidado esteja à frente, quebrando toda a armadilha preparada contra mim, seja ela montada com engano, falsidade ou interesses ocultos. Nada que foi arquitetado para causar queda terá força, porque a Tua proteção se antecipa a qualquer tentativa. Livra-me de inimigos que se levantam abertamente e também daqueles que agem em silêncio. Tu conheces cada intenção, cada movimento, cada plano que tenta avançar sem ser percebido. Que nenhum ataque prospere, que nenhuma estratégia alcance resultado, que nenhuma ação contrária encontre brecha para agir. Coloca por terra toda a trama construída no oculto. Que todo laço armado contra mim seja quebrado antes de se fechar, e que todo caminho preparado para o mal se desfaça sem deixar marcas.
Guarda-me da inveja que se levanta contra aquilo que o Senhor permitiu crescer. Que nenhum olhar carregado tenha poder para atingir, atrasar ou ferir. Tudo o que foi lançado com inveja perde efeito diante do teu cuidado, porque o que vem de ti não pode ser roubado, interrompido ou destruído. Se há palavras usadas para tentar fechar portas, que elas caiam por terra. E se há pessoas agindo com falsidade, que sejam afastadas do meu caminho, sem confronto, sem desgaste e sem danos. Estabelece a tua defesa, que eu caminhe sem tropeçar em armadilhas escondidas, que eu caminhe sem ser alcançado por ataques inesperados, que eu siga protegido mesmo quando não sei de onde vem o perigo. A tua mão é escudo firme, é muro forte, é proteção constante. Confio que nenhum inimigo é maior que o teu poder, nenhuma inveja é mais forte que a tua guarda, nenhuma armadilha resiste à tua intervenção. O Senhor cuida, protege e age no tempo certo. E sob esse cuidado, sigo seguro, guardado e amparado. A palavra no Salmo 159 afirma: exultem os fiéis na glória, cantem de alegria nos seus leitos. Essa verdade sustenta este momento, revela que a glória do Senhor não está presa e nem limitada ao que os olhos conseguem ver. Ela se manifesta no descanso, alcança o silêncio e se espalha pela vida de forma viva e constante. Essa glória se estende sobre minha casa, trazendo bênçãos divinas, visíveis e cheias de significado. O agir divino se apresenta de maneira clara, abrindo caminhos, alinhando situações e transformando aquilo que parecia distante. O favor do Senhor se move com liberdade, alcançando cada detalhe que necessita de resposta. O milagre se manifesta como expressão do teu poder. Situações travadas recebem movimento. Portas se abrem de forma natural, sem desgaste, sem esforço excessivo, apenas pela ação soberana do Senhor. Nada permanece estagnado quando a tua glória se faz presente. A bênção se derrama sobre projetos, planos e decisões. O trabalho realizado encontra avanço, a dedicação gera frutos, o que foi feito com fé recebe retorno. A tua mão conduz cada etapa, trazendo crescimento, estabilidade e segurança. Tudo se alinha conforme a tua vontade perfeita. A glória também se revela em forma de provisão. O necessário chega no tempo certo, o recurso aparece, a resposta se apresenta com clareza. O cuidado divino se torna evidente, mostrando que nada falta quando o Senhor está à frente. O coração descansa porque a fonte nunca se esgota. Até nos momentos de pausa, a tua presença permanece viva. O descanso é visitado pela alegria. A tranquilidade ocupa o espaço antes marcado por tensão. Mesmo em silêncio, o Senhor trabalha, prepara caminhos e organiza o que ainda não se vê. Essa glória não passa, não se perde, não diminui. Ela cresce, se expande e permanece. O que nasce desse mover carrega paz, firmeza e direção segura. A vida segue envolvida pelo favor divino, sustentada por milagres que acontecem e por bênçãos que continuam fluindo. Senhor Deus, minha vida está aberta diante dos teus olhos e nada precisa ser explicado, pois tudo já é conhecido. Ainda assim, escolho falar contigo, porque é na tua presença que a fé se fortalece, a esperança permanece viva e o propósito ganha direção. A tua palavra no Salmo 149 afirma: nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus e nas mãos espada de dois gumes. Essa verdade revela postura, firmeza e responsabilidade espiritual. Não se trata apenas de palavras, mas de uma vida alinhada com aquilo que o Senhor estabeleceu. Existe força liberada quando a confiança está firmada em ti e os passos seguem em obediência. Fortalece a fé para permanecer estável, mesmo quando o caminho exige paciência. A fé sustenta quando o tempo parece longo. Ela mantém o coração firme diante de desafios, evita decisões precipitadas e impede recuos desnecessários. Não permitas desgaste interior nem enfraquecimento ao longo da caminhada.
Que a fé continue sendo base sólida para cada escolha. A esperança permanece como âncora silenciosa. Ela não se apoia em sinais imediatos, nem depende de respostas rápidas. A esperança nasce da certeza do teu cuidado constante, do teu agir contínuo e da tua fidelidade que nunca falha. Mesmo quando o cenário não muda, ela sustenta o ânimo e preserva a confiança. O propósito traz sentido aos dias. Nada vivido é vazio, nada atravessado é inútil. Cada fase carrega aprendizado, amadurecimento e direção. Existe um plano maior sendo construído, mesmo quando nem tudo é compreendido agora. Ajusta os passos, alinha o caminho e fortalece a disposição para continuar seguindo com fidelidade. Remove toda a distração capaz de afastar do centro da tua vontade. Direciona o olhar para o essencial. Fortalece a postura para seguir com constância, sem oscilar conforme as circunstâncias, sem se perder em comparações, sem abandonar aquilo que foi confiado por ti. Sustenta decisões importantes. Traz clareza nos momentos de escolha. Estabelece equilíbrio para agir com sabedoria e calma. Nada precisa ser feito por impulso quando a direção vem do Senhor. O tempo certo sempre se apresenta para quem confia. Renova as forças de forma contínua. A caminhada não depende apenas de entusiasmo, mas de perseverança. Mantenha o coração alinhado, a mente firme e os passos seguros. Mesmo em dias comuns, existe propósito. Mesmo em fases silenciosas, existe crescimento. Tudo permanece em tuas mãos. A fé segue ativa, a esperança continua firme e o propósito permanece claro, sustentado pelo teu cuidado em cada detalhe. Senhor Deus, tudo o que faço, tudo o que tenho e tudo o que está sob minha responsabilidade permanece exposto aos teus olhos. Caminho sustentado pelo teu cuidado, e por isso busco prosperar segundo a tua direção, com equilíbrio, crescimento e estabilidade. A prosperidade nasce do teu favor e se desenvolve sob a tua orientação. Ela se manifesta de forma ordenada, constante e segura. Não surge de maneira descontrolada, nem se perde com facilidade. Ela cresce, se fortalece e permanece. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Tudo o que realizo segue com clareza, organização e resultado. As sementes plantadas produzem frutos no tempo certo. Cada esforço encontra retorno. Cada decisão caminha em direção ao crescimento. Nada se perde quando está sob a tua condução. Estabelece caminhos favoráveis. Alinha oportunidades. Concede sabedoria para receber aquilo que prospera. Crescimento saudável exige maturidade, responsabilidade e visão clara. Fortalece minha capacidade de conduzir, preservar e desenvolver tudo o que chega. Prosperidade bem cuidada se multiplica e permanece ao longo do tempo. Que cada passo seja dado com equilíbrio. Que as escolhas sejam feitas com discernimento. Que as decisões tragam estabilidade e crescimento contínuo. O caminho segue firme, sem pressa desnecessária, sem ansiedade, sustentado pela tua direção. A prosperidade se estende por todas as áreas da vida. Ela se manifesta no trabalho, nos projetos, nas ideias e nas ações diárias. Tudo encontra ordem, tudo avança com constância, tudo cresce sob a tua supervisão. Não há desorganização, nem desperdício quando o Senhor está à frente. O que vem de ti permanece e prospera. O coração permanece sereno. A mente segue organizada. As responsabilidades são administradas com equilíbrio. O descanso acontece sem preocupação excessiva, porque tudo está sob o teu cuidado. Coloco diante de ti minha vida financeira. Tudo segue sob a tua orientação. O crescimento acontece de forma contínua, firme e sustentável. A prosperidade se estabelece como resultado do teu favor, trazendo desenvolvimento constante nos dias que seguem. Há dias em que seguir em frente exige mais do que palavras, mais do que intenção, mais do que vontade. Exige força interior, firmeza no espírito e constância no coração.
É isso que coloco diante de ti agora. Sustenta meus passos quando o cansaço tenta diminuir. Fortalece-me quando a pressão se torna silenciosa, mas constante. Permanecer firme nem sempre significa avançar rápido. Muitas vezes significa não recuar, não abandonar, não se deixar vencer pelo peso do tempo. Há situações que não se resolvem de imediato. Há processos longos, dias repetidos, desafios que insistem em permanecer. Dá-me força para atravessar esses momentos sem perder o equilíbrio, sem endurecer por dentro, sem desistir daquilo que precisa ser mantido. Fortalece o interior para continuar mesmo quando o reconhecimento não chega, mesmo quando o esforço parece invisível, mesmo quando o resultado ainda não se apresenta. Permanecer firme exige resistência silenciosa, e somente o Senhor pode sustentar esse tipo de força. Remove o desânimo que tenta se instalar aos poucos. Afasta o impulso de abandonar o que foi iniciado com sinceridade. Reforça a determinação para seguir no caminho certo, ainda que ele exija paciência, maturidade e perseverança. Dá firmeza nas decisões já tomadas. Evita recuos causados pelo medo ou pela dúvida. Permanecer firme também significa manter a postura correta quando tudo ao redor tenta desviar o foco. Renova as forças diariamente, não apenas para grandes desafios, mas também para os pequenos enfrentamentos do dia a dia. Cada atitude firme constrói resistência. Cada escolha certa fortalece o caminho. Cada passo sustentado prepara o próximo. Ajuda-me a suportar sem me tornar pesado. Ajuda-me a resistir sem perder a sensibilidade. Ajuda-me a continuar sem carregar amargura. A força que vem de ti sustenta sem ferir, fortalece sem endurecer, mantém de pé sem roubar a paz. Quando o silêncio parecer longo, sustenta minha fé. Quando a espera exigir mais do que o previsto, sustenta minha perseverança. Quando o caminho parecer estreito, sustenta minha fidelidade. Permanecer firme é confiar mesmo sem entender tudo. Coloco diante de ti tudo aquilo que exige resistência hoje. Cada responsabilidade, cada compromisso, cada situação prolongada. Nada está fora do teu alcance, nada passa despercebido. Tudo recebe cuidado quando é colocado em tuas mãos. Sigo sustentado por ti. Não pela minha própria força, não pelo impulso do momento, não pela pressão externa, mas pela firmeza que nasce do teu cuidado constante. Permanecer firme se torna possível porque o Senhor sustenta cada passo. Senhor, aproximo-me sem reservas, sem estratégias e sem tentativas de controlar o que ainda não aconteceu. A confiança nasce neste lugar de rendição, onde o coração descansa porque sabe em quem está apoiado. Não venho exigir explicações, venho permanecer sob o teu cuidado. Escolho confiar acima das próprias expectativas. Há momentos em que os caminhos não seguem a lógica imaginada, e ainda assim a tua condução permanece perfeita. A confiança permite caminhar sem pressa, aceitar mudanças de rota e seguir adiante, mesmo quando o cenário não oferece todas as respostas. O coração encontra estabilidade ao reconhecer a tua soberania. Entrego decisões importantes, direções futuras e escolhas diárias. Nada precisa ser resolvido com ansiedade quando está colocado em tuas mãos. A confiança remove a tensão acumulada, traz serenidade ao interior e permite avançar com equilíbrio. A dependência de ti gera segurança verdadeira. Abro mão da necessidade constante de prever resultados. A vida não precisa ser conduzida pelo medo do amanhã, nem pela urgência de controlar cada detalhe. Confiar em ti é aceitar o cuidado presente em cada etapa, mesmo quando o caminho se mostra simples ou silencioso. Tudo segue sob a tua observação atenta. Coloco diante de ti aquilo que tento segurar por receio de perder. Solto o peso da autoproteção excessiva. A confiança liberta, alivia e organiza. Quando a vida está em tuas mãos,
Não há necessidade de sustentar preocupações que não pertencem a mim. Ensina-me a viver essa confiança no cotidiano, nas decisões pequenas, nas atitudes simples, nas escolhas discretas. A confiança verdadeira se manifesta na forma de caminhar, falar, agir e esperar. Ela não se impõe, ela se estabelece com tranquilidade. Mesmo quando a direção parece diferente do planejado, permaneço seguro. Mesmo quando o ritmo desacelera, permaneço em paz. A confiança não se constrói sobre resultados imediatos, mas sobre a certeza do teu caráter fiel e imutável. Nada muda quem tu és. Coloco diante de ti minhas limitações e fragilidades. Não tento escondê-las nem disfarçá-las. A confiança cresce quando tudo é apresentado com sinceridade. Não preciso ser forte o tempo todo, preciso apenas confiar de forma verdadeira. Permite-me viver com leveza. O excesso de controle gera peso, desgaste e inquietação. A confiança simplifica a caminhada, clareia as decisões e traz descanso ao interior. A vida flui melhor quando guiada por ti. Nada relacionado à minha vida está fora do teu alcance. Cada detalhe é visto, cada passo acompanhado, cada caminho guardado. Essa verdade sustenta minha entrega diária. Não existe abandono quando a confiança está firmada em ti. Escolho confiar hoje. Minha vida permanece em tuas mãos, e isso traz paz, firmeza e estabilidade. A confiança plena em ti sustenta o caminhar e fortalece o coração em todos os momentos. Guia meus passos desde o início do dia. Cada escolha, cada movimento, cada decisão carrega consequências e somente a tua direção mantém tudo alinhado. Livra-me de atalhos sedutores, de caminhos confusos e de direções que parecem boas, mas não conduzem ao propósito verdadeiro. Quero andar segundo a tua orientação, mesmo quando ela exige paciência e atenção. Conduz meus passos com clareza. A indecisão gera desgaste, a dúvida paralisa, a pressa confunde. Dá-me segurança para avançar com firmeza, sem ansiedade e sem receio do amanhã. O caminho bem guiado traz paz, traz equilíbrio e evita tropeços desnecessários. Quando houver encruzilhadas, aponta a direção correta. Quando surgirem várias opções, traz discernimento para escolher com sabedoria. Nem todo caminho aberto é o caminho certo, e nem todo caminho estreito deve ser evitado. Ensina-me a perceber a tua orientação nos detalhes, nas circunstâncias e nos sinais sutis do dia a dia. Alinha meus passos com a tua vontade. Ajusta a rota sempre que necessário. Se algum movimento não estiver de acordo com aquilo que o Senhor preparou, corrige antes que eu avance demais. A correção vinda de ti preserva, protege e conduz com amor. Guia-me também no ritmo. Nem tudo precisa ser acelerado, nem tudo deve ser retardado. O tempo certo faz parte da direção certa. Ensina-me a respeitar os processos, a não forçar etapas e a não pular fases importantes. Caminhar bem guiado também envolve saber esperar o momento adequado para agir. Sustenta meus passos mesmo quando o caminho não estiver totalmente claro. Às vezes, a direção se revela passo a passo e não de uma só vez. Dá-me confiança para avançar um dia de cada vez, sabendo que o Senhor segue à frente. Coloco diante de ti tudo aquilo que ainda preciso decidir. Cada conversa, cada atitude, cada movimento planejado. Que meus passos não sejam guiados por pressão externa, nem por expectativas alheias, mas pela tua orientação firme e segura. Caminhar sob a tua direção traz paz ao coração e firmeza à caminhada. Por isso sigo, confiando que cada passo bem guiado constrói um caminho seguro, alinhado e protegido sob o teu cuidado. O desejo sincero de viver de forma ajustada à tua vontade. Não busco apenas seguir adiante, mas caminhar de maneira correta, com escolhas equilibradas e passos firmes. Quando a vida encontra esse ajuste, o interior se organiza e o caminho se torna mais seguro. Trabalha em meu interior com profundidade.
Examina intenções, corrige desvios silenciosos e reorganiza tudo aquilo que perdeu o eixo. Muitas vezes o exterior parece estável, mas somente o Senhor vê onde existem desalinhamentos ocultos. Permite que cada área receba direção clara. Orienta minhas decisões diárias. Há escolhas simples que moldam o futuro e decisões mal ajustadas geram consequências desnecessárias. Concede sensibilidade para perceber quando algo precisa ser revisto, interrompido ou redirecionado. Prefiro correção agora do que desgaste depois. Ajusta minha forma de agir, que atitudes reflitam maturidade, coerência e verdade. Não permitas contradição entre aquilo que creio e aquilo que pratico. Uma vida bem ajustada manifesta equilíbrio nas ações, firmeza na postura e clareza nos limites. Organiza meus relacionamentos. Conexões exercem influência, constroem ambientes e moldam comportamentos. Aproxima o que contribui para crescimento saudável e afasta o que gera confusão, desgaste ou desequilíbrio. Relações bem direcionadas fortalecem a caminhada. Reestrutura meus planos. Nem tudo precisa continuar como começou. Algumas ideias precisam de ajuste, outras de encerramento e algumas de novo direcionamento. Mostra com clareza o que deve permanecer, o que deve ser transformado e o que já cumpriu seu papel. Dá ordem à minha rotina. Os dias são formados por hábitos repetidos e pequenos desvios diários geram grandes distâncias ao longo do tempo. Ajuda-me a organizar prioridades, distribuir o tempo com sabedoria e manter constância no que realmente importa. Orienta minha forma de falar. Palavras constroem ambientes e revelam posturas internas. Que minha comunicação seja marcada por prudência, clareza e responsabilidade. Evita excessos, impulsos e reações que não refletem maturidade. Harmoniza meus passos com o tempo certo. Nem toda oportunidade deve ser abraçada de imediato. Nem toda espera significa atraso. Ensina-me a reconhecer o ritmo adequado para cada fase, evitando pressa e também evitando estagnação. Permite que minha vida siga ajustada à tua direção em todas as áreas. Quando esse alinhamento acontece, o coração encontra paz, as decisões ganham firmeza e o caminho se torna mais leve. É nesse lugar de ordem e clareza que escolho permanecer, permitindo que o Senhor conduza cada detalhe com sabedoria. Há momentos em que o mais necessário não é fazer mais, falar mais ou decidir mais, mas parar. Parar para respirar, para silenciar o interior e para se lembrar de quem conduz a vida. O devocional nasce desse espaço de pausa consciente, onde o coração desacelera e a atenção se volta para Deus sem pressa e sem distrações. Neste tempo, não há exigência de respostas imediatas. Há disposição para ouvir, refletir e permitir ajustes internos. A vida cotidiana costuma empurrar decisões, compromissos e responsabilidades, mas o devocional interrompe esse fluxo por alguns instantes, criando um lugar de ordem e clareza. É nesse espaço que o interior encontra alinhamento e a mente se reorganiza. Deus não fala apenas nos grandes acontecimentos. Muitas vezes, a direção vem de forma simples, quase imperceptível, durante um momento de quietude. O devocional abre espaço para essa percepção mais sensível. Ele não busca impressionar, mas transformar. Não procura quantidade de palavras, mas profundidade de entendimento. Ao separar esse tempo, o coração aprende a distinguir o essencial do excesso. Preocupações perdem força, comparações se dissolvem e expectativas exageradas dão lugar à confiança. O devocional não muda apenas o dia, ele muda a forma de atravessar o dia. As decisões se tornam mais conscientes, as reações mais equilibradas e o caminhar mais firme. Refletir diante de Deus permite revisitar atitudes, pensamentos e escolhas sem culpa e sem peso. É um momento de honestidade interior, onde ajustes podem acontecer de maneira natural.
Aquilo que precisa ser corrigido se torna claro. Aquilo que precisa ser fortalecido recebe atenção. Aquilo que já cumpriu seu papel pode ser deixado para trás. O devocional também ensina constância. Não se trata de um encontro isolado, mas de um hábito que constrói estabilidade ao longo do tempo. Mesmo nos dias comuns, sem grandes acontecimentos, esse tempo preserva o equilíbrio interno. Ele sustenta a caminhada quando o exterior parece confuso ou acelerado demais. Durante esse momento, o coração aprende a confiar mais e a controlar menos. A necessidade de entender tudo cede espaço à tranquilidade de saber em quem se confia. O devocional não elimina desafios, mas prepara o interior para enfrentá-los com maturidade e serenidade. A mente, muitas vezes sobrecarregada, encontra descanso. Pensamentos se organizam, emoções se acalmam, o olhar se ajusta. Tudo isso acontece de forma silenciosa, sem esforço forçado, apenas pela disposição de estar presente diante de Deus. Encerrar um devocional não significa encerrar o efeito dele. O que foi refletido acompanha o restante do dia. Pequenas atitudes passam a ser feitas com mais consciência. Palavras são escolhidas com mais cuidado. Decisões são tomadas com mais clareza. O interior permanece mais estável. Separar esse tempo é um ato de cuidado com a própria vida espiritual. É reconhecer que, antes de qualquer tarefa, existe a necessidade de direção. Antes de qualquer resposta, existe a importância da escuta. Antes de qualquer passo, existe o valor da pausa. Que este devocional seja um convite diário à reflexão, à simplicidade e à presença. Um espaço onde o coração encontra ordem, a mente encontra clareza e a vida encontra direção para seguir com equilíbrio e propósito. Senhor Deus, encerro este momento com o coração tranquilo e confiante. Cada palavra entregue aqui permanece diante de Ti, e cada intenção sincera encontra cuidado nas Tuas mãos. Sigo adiante com mais clareza, equilíbrio e direção, sabendo que o Senhor acompanha cada passo e sustenta cada dia. Que tudo o que foi semeado neste tempo produza frutos ao longo do caminho. Que a presença de Deus continue guiando decisões, fortalecendo atitudes e trazendo paz ao interior, mesmo nos dias mais simples. Se esta oração falou com você, compartilhe com alguém que também precisa desse tempo com Deus. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora para seguir conosco diariamente em fé, reflexão e oração.